Muito boa noite, amada igreja. Que a paz seja com todos. Você que nos acompanha de perto, de longe, você é muito bem-vindo. Que você possa ficar conosco até o final, até o término desta celebração, e que o Senhor possa ministrar no mais profundo do seu coração. Você não está aqui por um acaso. Deus te trouxe aqui para ministrar na sua vida. Eu creio. Eu creio. Espírito Santo, tens liberdade nessa noite. Ore comigo assim, igreja. Pai, eu oro em nome do teu Filho amado Jesus, e peço que o teu Espírito sopre na minha vida, e tudo aquilo que não está de acordo com a tua palavra caia por terra, mas que a tua verdade, que o teu mover, a tua unção, o teu agir venha sobre mim, e que a cada dia eu possa escolher a ti, Jesus. Que assim seja. Amém. Santo és tu, Jesus. Sabe, eu estou muito feliz nessa noite. Chegamos à terceira celebração. Deus fez tantas coisas na primeira, na segunda, e não vai ser diferente. Deus fará muitas coisas nessa noite. Você não está aqui por um acaso. Então, não se distraia. Receba essa palavra, rema, essa palavra viva no seu coração, porque eu creio que é noite de alinhamento, é noite de renovo, é noite onde você tem uma oportunidade dada por Deus. Estamos vivendo dias tão difíceis que às vezes até pensamos que algumas coisas não tem mais jeito. Mas o mundo jaz do maligno. Sabemos que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Tadinho daquele que quer ficar neste mundo. É porque não entendeu o que o Senhor está preparando para nós. Só que é difícil lidar com a morte. E quando a morte chega, a nossa cabeça, a nossa vida, ela se move para aquilo que é mais importante. Você já notou que a casa do luto te traz uma reflexão totalmente diferente da casa de festa? Então precisamos viver como se fosse o último dia das nossas vidas. Precisamos entender que hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. Eu ouvi agora, ontem, que um grande comediante partiu, chamado Henrique. Um cara que demonstrava ser uma excelente pessoa, um excelente esposo, um excelente pai. E hoje eu vi o choro dos filhos. Triste, chorei junto, porque é difícil. A morte, por mais que seja corriqueira, todos os dias tem alguém morrendo,
nós não aceitamos. E por que nós não aceitamos a morte? Porque não nascemos, não fomos criados para morrer. A morte entrou com o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E com isso, nós temos que saber lidar com ela, entendendo que aquele que está em Cristo Jesus não morre, mas vive eternamente. Então há uma promessa para você. A boa notícia é que você não vai morrer, mas você viverá eternamente. Mas precisamos nos atentar para alguns apontamentos. E olhando para Jesus, nós vamos ver que em todo tempo Jesus fez os seus apontamentos, ministrou a palavra. E quando eu olho para Jesus, eu vejo que ele cumpriu o propósito quando veio a esta terra. Ele cumpriu o propósito do Pai, a ponto de chegar no Getsêmani, indo a caminho da cruz. Ali estava Jesus no Getsêmani, onde ele derrama pela primeira vez o seu sangue. E diz a palavra que naquele momento Jesus, ele diz o seguinte: Pai, se possível, passe esse cálice diante de mim. Eu paro para pensar o quanto Jesus estava sofrendo. Eu começo a imaginar a dor que ele estava sentindo pelo pecado da humanidade, a pressão que Jesus estava sentindo a ponto de dizer: Pai, se possível, passe esse cálice. Quem já se sentiu assim? Claro que não estamos nos comparando com Jesus, mas quantas vezes na vida você já disse: se possível, passe esse cálice diante de mim. Talvez você chegou aqui triste, angustiado, porque você está vivendo dias difíceis, aonde você não aguenta mais, você já chorou tudo que tinha para chorar, o seu coração está partido, você está sangrando, a sua alma sangra, e você está realmente prestes a desistir. Olhe para Jesus. Ele diz: Pai, se possível, passe esse cálice diante de mim. Só que ele continua. E a continuação da sua fala diz assim: mas que seja feita a tua vontade. Isso é sensacional. É quando você entende que por mais que as circunstâncias contrárias são difíceis, por mais que os ventos soprem contra, por mais que os gigantes se levantem, você tem uma palavra liberada, você tem um destino traçado, você tem um propósito a cumprir. Quando você entende isso, você não para no meio do caminho, você não desiste tão fácil. Jesus não desistiu, por mais que a pressão era tamanha, mas ele diz: mas que seja feita a tua vontade, porque a vontade do Pai sempre será melhor que a sua. E quando você entende que você está em Jesus, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele, você não desiste tão fácil, você persevera. Eu já tive muitos motivos para desistir, muitos motivos.
E tem dias que eu confesso dizer para vocês: a minha vontade é permanecer na cama. Mas quando eu lembro que tem um propósito para minha vida traçado, quando eu me lembro que existem pessoas que precisam de uma palavra, de uma oração, que uma palavra pode mudar a história de toda uma família, eu me coloco de pé e eu digo para mim mesmo: eu não posso parar, eu preciso continuar. Mesmo quando eu choro sozinho, ou quando eu choro com a minha esposa, ou com os meus filhos, mesmo quando eu estou no secreto com o Senhor e eu digo: Pai, eu não aguento mais, eu lembro que existe algo logo ali e eu não posso desistir, eu preciso ser forte. E é o Senhor que me fortalece, é o Senhor que me conduz, é o Senhor que me sopra, é o Senhor que renova as minhas forças. E eu posso dizer para a igreja: até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me sustentado, mesmo diante das lutas. Porque tem duas coisas nessa noite que nós somos iguais: todos nós estamos vivos e todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas. Ou tem alguém aqui que não tem nenhum problema? Levante a mão. Você é um semideus. Todos nós temos problemas. Todos nós temos motivos para desistir diante das circunstâncias, porque as circunstâncias não sustentam a nossa fé. E aquilo que os nossos olhos físicos enxergam nos coloca na posição errada, nos coloca na posição errada. Mas aquilo que os teus olhos espirituais enxergam te colocam no lugar que você nasceu para estar, te colocam no propósito para qual você nasceu, te colocam na missão traçada pelo Mestre. Jesus passou toda a sua vida em torno de executar a vontade de seu Pai e cumprir o plano divino de resgate do ser humano, através de seu próprio sacrifício. Então nós vemos a vida de Jesus de uma forma linda. Foi pura doação. Em todo tempo Ele doou a sua vida, Ele serviu, Ele amou, Ele liberou palavras, Ele aceitou ir para a cruz por nos amar, mesmo sendo difícil. E eu te pergunto: você vai desistir de algo tão pequeno diante do Senhor? Você vai desistir de você mesmo, de você mesma? Você vai desistir da sua família? Você vai desistir dos seus sonhos, dos seus projetos? Você vai desistir do ministério que o Senhor confiou nas tuas mãos? Olha o privilégio que você tem de ser escolhido para servir no reino. Na vida, o melhor é servir, pode ter certeza. O mais importante não é aquele que senta na ponta da mesa, mas aquele que puxa a cadeira. Esse é o mais importante. Quando você entende isso, tudo muda à sua volta.
a vida faz mais sentido. Você entende que você não está aqui nesta terra apenas para juntar, mas sim para receber de Deus, celebrar e repartir. É diferente. É diferente. Então, você já parou para perguntar o que Ele deseja para a sua vida? Você já fez essa pergunta? O que Jesus deseja para mim? Vamos ver através das palavras do próprio Jesus quais são os seus maiores desejos para as nossas vidas. Primeiro, Jesus quer que você confie plenamente em suas intenções. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 1 e 2, diz o texto: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Uau! Veja que expressão forte nós temos aqui. Ele está empenhado, ele está liberando uma palavra para as nossas vidas. Eu lhe asseguro. Ou seja, ele está dizendo: você pode confiar. Mesmo estando diante de um mundo aonde a esperança de mudança é tão pequena, aonde as pessoas são legalistas, aonde o ódio é exposto, aonde a maldade é celebrada, aonde as opiniões alheias são diversas, é difícil você ver mudança. Mas a palavra está dizendo, o próprio Jesus está dizendo: eu lhe asseguro. Ele está dizendo: você pode confiar. Está dizendo que existe o mal no mundo, mas nele você pode confiar. E você sabe por que ele está falando isto? Porque entre duas pessoas, a base é a confiança. Tudo que nós precisamos é confiar em Jesus. Ou você confia tudo, ou você não confia nada. Qual é a sua escolha? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, diz o texto. Ele está falando que ele é a porta. Ele é a porta. Então, Jesus quer que você confie nas suas intenções. Talvez até hoje você confiou em tantas pessoas. Talvez até hoje você foi tão decepcionado que você perdeu a confiança. Mas nessa noite o Senhor quer resgatar a confiança, porque a confiança é a base de um relacionamento sólido. Diga comigo: em Jesus eu encontro segurança, por isso eu confio nele. Segundo ponto, ele quer que você passe pela porta que ele abrirá em sua vida. O porteiro abre-lhe a porta. Jesus abre as portas para a sua vida. A linguagem de portas era muito comum.
Porque além das casas, as cidades, todas as cidades tinham portões. As cidades eram fortificadas e elas tinham portões. E Jesus se apresenta aqui na palavra de forma muito clara ao seu povo como a porta, não uma porta, mas como a porta. Entenda nessa noite, só Jesus tem as verdadeiras chaves para a sua vida. Está escrito em Apocalipse 3:7, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Meu querido, nunca queira passar por uma porta que não foi aberta por Jesus. Nunca queira passar por uma porta que não foi aberta por Jesus. Traga a sua lembrança. Quais as portas que você entrou, que você passou, que não foram abertas por Ele e você se trombicou? Talvez até hoje as coisas não fluíram na sua vida. Talvez até hoje você não rompeu porque as portas que você tem entrado não foram abertas por Jesus. É tempo de você ouvir a voz do pastor. É tempo de você ser direcionado para entrar pela porta certa. Sabe, quem me conhece sabe, eu sou um sonhador. E todos os dias eu tenho algo para sonhar. Projetos, são muitos. Mas o que tem que permanecer e prevalecer na minha vida é a vontade de Deus. Eu só faço aquilo que Ele realmente direcionar. Tempos atrás eu fui convidado para palestrar em uma conferência. E eles fizeram tipo um bate-papo. E veio uma pergunta para mim: como ser um best-seller? Como se existisse uma receita. E sabe qual foi a minha resposta? Quando você ouve a voz de Deus, você não é limitado para viver os seus planos e aquilo que Ele está entregando em suas mãos. E com isso você pode viver o sobrenatural. Você pode fazer parte de uma estatística pequena, que foi o que aconteceu com o livro que eu lancei. Eu não sou o melhor escritor, eu não sou o melhor pastor, eu estou em processo de melhoramento, aprendendo todos os dias. Mas Deus quis soprar a minha vida. Deus quis soprar o livro que eu escrevi, porque Ele é Deus. E eu só disse: eis-me aqui, Senhor. Ele sabe o quanto foi difícil para mim. Eu desisti desse livro por 6 meses. Mas ouvindo a sua voz, eu retomei o projeto e continuei conforme Ele direcionava. E o livro se tornou
o maior best-seller da nossa nação, para a glória dele. O que eu estou passando para você é uma experiência. Quando você entra pela porta que ele abre, ele não tem limites para te abençoar. Agora, nunca queira entrar por uma porta que ele não abriu. Às vezes nos enganamos porque nos empolgamos. E eu já entrei em muitas portas e pude ver que não eram as portas abertas por ele. E sabe, quando isso acontece, pagamos um preço, mas precisamos ser humildes para reconhecer que somos falhos e erramos. Talvez você escolheu algumas portas erradas, e hoje Deus te trouxe aqui não para te acusar, mas para começar algo novo com você. Hoje Deus te trouxe aqui não para te condenar, mas para dizer: filho, filha, eis-me aqui. Eu quero te levar a viver um novo tempo, uma nova estação. Diga comigo: com Jesus eu encontro direção. Terceiro, Jesus quer ter um relacionamento pessoal com você. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Seguir Jesus não é simplesmente seguir uma religião. Seguir Jesus é você aceitar um relacionamento pessoal com Ele, é ter intimidade com Ele. Eu te pergunto: você é a ovelha do Senhor? Você é a ovelha? Responda para você mesmo, para você mesma. Se você é a ovelha, Jesus nunca vai te abandonar. Jesus nunca vai lhe chamar de qualquer coisa, e também nunca deixará você sem direção. O mundo está perdido, como eu disse, mas em Lucas 19:10, Jesus disse: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Talvez você se perdeu na caminhada. É muito fácil esquecer Jesus na caminhada. A Bíblia fala que um dia José e Maria esqueceram Jesus em Jerusalém, numa festa. E depois de alguns dias, eles acharam. É muito fácil esquecer Jesus quando tudo vai muito bem. Cuide. Ele deseja ser íntimo seu. Entenda que você é ovelha, você é filho, filha, você é servo, serva, amigo, amiga. Diga comigo: com Jesus eu encontro identidade. Porque quando você tem um relacionamento com Deus, com Jesus, a sua identidade vem à tona. E você não ouve vozes, mas você ouve a voz do seu pastor. Você ouve a voz de Jesus. Quarto, Jesus quer conduzir sua vida a decisões sábias. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, olha só, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ao decidir por Jesus,
ao decidir ter um relacionamento pessoal de amor com Deus, Ele não somente deseja ver você aos domingos, mas Ele deseja ter um relacionamento íntimo a ponto de você ouvir a sua voz, a ponto de você saber o que de fato Ele quer com você, porque sempre vai ter alguém querendo opinar na sua vida. Tempos atrás, uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu preciso falar algo para o senhor. E eu disse a ela: fale. Lembrando, eu quero fazer aqui um parêntese, que eu sou uma pessoa que eu não gosto de viajar. Para mim é um sacrifício viajar. Quando eu fico mais do que 3 dias fora de casa, começa a me dar um ruim, eu começo a ligar para Michele me acalma. Eu estou melhor, eu já fui piorzinho. Eu não gosto de viajar. Mas quando Deus falou para mim que eu iria viajar às nações, eu disse sim. Então eu vou, por amor a Ele, não porque eu gosto. E eu tenho visto muitos frutos. Todos os lugares, a minha equipe que viaja comigo sabe, os frutos são muitos. Pessoas sendo curadas, restauradas, libertas. É algo tremendo que nós estamos vivendo. Mas eu decidi ouvir a voz do meu Senhor. E isso já tem alguns anos. E quando eu estava diante desta moça, ela disse: pastor, eu preciso dizer algo para o senhor. E eu disse: diga. Ela disse: no meu entendimento, o senhor está viajando muito. Eu olhei para ela e eu disse: eu também acho. Eu também acho, estou viajando muito. E ela disse: então por que o senhor viaja se o senhor sabe que o senhor está viajando muito? Ela não estava para brincadeira, ela estava nervosa. E eu disse: sabe por quê? Porque eu decidi não ouvir vozes como a sua. Eu decidi ouvir a voz do meu pastor, do meu Senhor, do meu Deus. E como você não estava no dia que Ele falou, você nunca vai entender se você não for espiritual. Você entendeu? Ela disse: não. Eu disse: então, eu vou te explicar melhor. A sua opinião é uma opinião pessoal, não a vontade de Deus para minha vida. E enquanto aqui eu viver nesta terra, eu vou ouvir o meu Senhor. E encerrei ali o papo. O que eu quero te ensinar nessa noite: sempre vai ter alguém dizendo o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, como você deve ser, como você não deve ser, o que você tem que vestir, o que você não tem que vestir, o que você tem que ter e o que você não pode ter. Ei! O que você tem e o que você não tem, quem você é, quem você não é, não define você. Desde que o seu coração esteja alinhado com o coração do Pai. Porque você pode ter pouco e estar perdido.
Como você pode ter muito e estar perdido. Como também você pode ter muito e estar perdido. E você também pode ter muito e estar alinhado com o coração do Pai. Então, meu querido, minha querida, não ouve vozes. Sempre vai ter alguém opinando, sempre vai ter alguém querendo determinar a sua identidade. Uma vez que você ouve a voz do Senhor e a sua identidade está bem resolvida, você simplesmente faz aquilo que tem que ser feito. Agora, se você não tem a sua identidade bem resolvida, qualquer pessoa define você. Qualquer pessoa te escraviza. Qualquer pessoa te paralisa. Qualquer pessoa te condena. Vai adiante delas, diz o texto, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O plano do Senhor não é somente para esta terra, mas para a eternidade. Em João 10:28 diz: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Com Jesus adiante, você está absolutamente seguro. Então diga comigo: com Jesus, eu serei assertivo nas minhas decisões. Quinto, Jesus quer que você viva eternamente com Ele. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou plenamente. Tudo precisa passar pela porta. Tudo em sua vida precisa passar por Jesus. Entenda isso. Ele é a solução. Quem realmente passar por Ele encontrará pastagem. Encontrará pastagem. Talvez a sua vida esteja só deserto. Jesus deseja dar a todos pastagens e vida eterna. Jesus deseja realmente te conduzir para uma vida abundante aqui na terra, mas para uma vida eterna com Ele. O preço já foi pago. João 10:11 diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E Ele realmente deu a sua vida por nós. Está escrito em João 3,16, um dos versículos que eu mais gosto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer viver abundantemente aqui na terra, amém? Você quer viver para sempre na eternidade com o Senhor, amém? Quem tem Deus não morre, mas vive eternamente. Ele morreu nossa morte para podermos realmente viver a sua vida. Com Jesus você encontra salvação. Diga comigo: em Jesus eu encontro salvação para a minha vida. Sexto, Jesus quer que você o conheça de perto. Eu sou o bom pastor, versículo 14, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Conhecer alguém é realmente ter intimidade. Só é possível você conhecer alguém quando você tem intimidade. E você pode sim, através do Espírito Santo, buscar essa intimidade dia após dia. Que coisa extraordinária! Ele o conhece por dentro e deseja que você o conheça da mesma forma. O versículo 15 diz assim: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus não deseja
glória, fama, nada disso. Ele só deseja que você reconheça o seu plano de amor, porque foi simplesmente por você que Ele fez tudo. Diga comigo: em Jesus eu encontro intimidade e cura. Sétimo e último, Jesus quer que você se posicione diante das pessoas mediante a palavra. Versículo 19 ao 21. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado? Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Você não pode ficar neutro, você não pode ficar indiferente, você não pode ficar alheio diante da palavra do Senhor na sua vida, diante do Evangelho de Jesus. Perdemos tanto tempo com tantas coisas, mas não somos capazes de falar de Jesus para as pessoas que nós amamos, ou para o nosso próximo. Não perca mais oportunidade de pregar o Evangelho. Mas pastor, eu não sou um pregador, eu não sou uma pregadora. Ei, você tem Jesus, e quem tem Jesus tem tudo. Abra sua boca, fale de Jesus para as pessoas, evangelize lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua faculdade. Evangelize os seus amigos com vídeos, para eles virem à igreja. Anuncie o Evangelho nas suas redes sociais, aonde tem tanta gente falando tantas coisas, expressando ódio, o rancor, o veneno. Existe um povo que precisa se levantar e levantar a bandeira de Jesus, do Evangelho que salva, do Evangelho que cura, do Evangelho que transforma, do Evangelho que muda. É preciso nós nos posicionarmos. Jesus espera de mim, de você, uma posição. Então, que você possa dizer: Jesus, eu quero aproveitar a oportunidade de falar do teu amor para as pessoas. Para concluir, somente Jesus te conhece e chama pelo nome. Somente Jesus aponta caminhos e a direção certa, supre suas necessidades, lhe oferece vida abundante, lhe concede vida eterna. Somente Jesus. Qual é a sua decisão hoje? É permanecer indiferente, permanecer alheio, permanecer aonde você está, ou mudar e permitir Jesus transformar a sua realidade? Que nessa noite você possa dizer sim para Jesus e viver o extraordinário. Eu te convido a se colocar de pé. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros? Diga. E me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei.
Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa que Jesus é o Salvador. E nessa noite eu quero orar por duas situações. E eu quero que você aí no seu lugar levante sua mão. Você que nessa noite quer se entregar totalmente a Jesus, e você quer realmente declarar sua fé nele e dizer: a partir de hoje eu quero ser mais íntimo dele. Levante suas mãos, eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Vai levantando suas mãos. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Uau, tem muita gente. Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Chegou salvação na vida de vocês. Coloque a mão no coração agora, aí onde você está. Eu quero orar também por pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor, mas nessa noite a palavra ministrou no mais profundo, e você entrou por portas que o Senhor não abriu, mas hoje você quer entrar pela porta que te leva à eternidade. Levante suas mãos. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe essas vidas aqui na frente. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Uau, tem muita gente, coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Pai, eu oro em nome do teu Filho amado Jesus por cada vida que está se entregando totalmente a ti nessa noite. Senhor, escreva o nome delas no livro da vida, perdoe os seus pecados, as suas falhas, e a partir de hoje que o Senhor possa conduzi-las ao propósito para o qual nasceram. Eu oro por essas vidas que também estão voltando para casa, voltando, Senhor, para os teus braços, voltando para a casa do Pai. Senhor, perdoe suas falhas, os seus erros. Perdoe-os, Senhor, que nessa noite eles possam realmente, Senhor, se aliançar contigo, e a partir de hoje que tudo seja diferente, que as portas que o Senhor abrir, eles possam entrar, mas as portas que serão abertas, que não é da tua vontade, que eles possam dizer não, que a partir de hoje eles possam fluir. Eu oro por cada um deles, ó Pai, aqueles que estão se entregando, aqueles que estão voltando para a tua presença, para a tua casa, que eles possam fluir, que o teu Espírito possa realmente, Senhor, transbordar em suas vidas, e que em todo tempo eles possam dizer: o Senhor tem sustentado, o Senhor tem feito grandes coisas. Eu oro pela tua igreja, que a tua igreja possa buscar cada vez mais intimidade contigo, Senhor, intimidade contigo, porque sabemos que o Senhor quer nos conhecer de perto. Que a tua igreja possa realmente se posicionar diante de um mundo perdido, que o teu evangelho seja pregado, que o teu evangelho seja compartilhado, que a tua igreja possa viver realmente para a eternidade contigo, Jesus. Que a tua igreja possa ser conduzida às melhores decisões sábias. Eu profetizo nessa noite que a tua igreja tem um relacionamento pessoal íntimo contigo, que nada venha fazer os teus filhos se afastarem. Senhor, que a tua igreja possa realmente entrar todos os dias pela porta que o Senhor abre, e não pelas portas que são abertas, pelas oportunidades que são geradas. Nem todas são para nós, mas que o Senhor traga direção, que o Senhor realmente abra os nossos olhos espirituais, e que nós venhamos fazer realmente a tua vontade. Senhor, eu oro para que a tua igreja confie plenamente nas tuas intenções, porque sabemos que a confiança é a base de um bom relacionamento. Eu oro, Senhor, eu oro e abençoo cada vida aqui presente, que a nossa vida seja diferente, e que realmente
O brilho da tua glória seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. E toda a igreja que concorda, diga amém. Diga. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Só a igreja declara e diga. Se eu não tenho a... Nada. Só tua presença me basta, eu te levarei por onde eu for. Meus queridos, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23 em diante: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Mas quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É muito importante você discernir o corpo e o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Examine-se o homem a si mesmo. A ceia não é do pastor Júnior, não é do pastor Anísio. A ceia não é da igreja Reviver. A ceia é do Senhor. Eu não posso decidir por você. Eu posso te instruir a não tomar sem discernir. É noite de arrependimento. É noite de você dizer não para as portas que você entrou, que não foram abertas pelo Senhor, mas dizer sim para aquele que é a porta da sua vida, Jesus. Você pode tomar o seu assento, a ceia vai passar e juntos iremos participar. Então assim foi levado a um lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Ele não reclamou. Só perdoou. Em alta voz gritou, gritou assim, Deus meu, por que desamparaste
levante essa partícula de pão que representa e simboliza o corpo de Cristo Jesus. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, Ele foi moído. Esse pão representa o corpo de Cristo Jesus, que na cruz do Calvário foi esmagado, foi moído. Ele sofreu por mim e por você. Cada gota derramada do seu sangue veio para trazer vida, veio para trazer salvação. Esse é um momento de comunhão, esse é um momento de alegria, esse é um momento de graça, de agradecimento ao Senhor Jesus por tudo que Ele fez por nós, pecadores. E hoje podemos ter vida. Hoje nós temos a salvação através da cruz do Calvário, porque Cristo ressuscitou. Aleluia. Vamos dar graças a Deus. Pai maravilhoso, te damos graças, Senhor Jesus, por tudo que tens feito na nossa vida. Obrigada, Senhor, por esse momento de estar na tua presença. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Senhor Jesus, sofreste, o teu corpo foi moído, derramaste o teu sangue, Senhor, na cruz do Calvário, para que hoje a gente tenha vida e vida em abundância. Cada gota derramada do seu sangue veio trazer libertação. Obrigado pelas tuas pisaduras, fomos sarados. Pelas tuas pisaduras, Senhor Jesus, temos a libertação, temos a cura, temos a restauração na nossa vida. Obrigada pelo teu sacrifício. Te damos graças em nome do Senhor Jesus. Da mesma forma, depois de ter ceado, ele tomou o cálice, ele deu graças e deu a seus discípulos dizendo: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Fazei isso em memória de mim. E é o que estamos fazendo aqui nessa noite, lembrando, trazendo à memória o sacrifício de Jesus. Eis aqui o suco da videira, o suco da vide, o suco que representa o sangue de Jesus, que na cruz foi derramado, como disse a pastora, até a última gota, para que pudéssemos então ter vida, e vida em abundância, saúde e saúde em abundância. Senhor, queremos dizer, Paizinho, que o sacrifício do teu Filho amado Jesus não foi em vão. Não foi em vão, porque hoje estamos aqui reunidos, Pai, não só aqui na nossa igreja, mas quem sabe em tantos outros lugares, celebrando, Senhor, a vitória, celebrando a tua vida, a tua ressurreição, porque com ela veio a salvação, com ela veio a vida e a vida em abundância, a saúde e a saúde em abundância, que possamos participar e em todo o tempo sermos guardados, protegidos, cuidados, guiados pelo Senhor. Querido Jesus, o teu sacrifício não foi em vão, porque maior é o número daqueles que estão te aceitando como único e suficiente Salvador, e passando a viver o extraordinário, passando a entrar pela porta das ovelhas, sendo conduzida pelo pastor das ovelhas. Muito obrigado, Jesus, por não esquecer de nós. Muito obrigado. Amém e amém. Podeis participar, queridos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, deposite sua confiança nele. Deposite sua confiança nele. Mas eu bem sei, eu sei
diga. Diga. Mais que a neve, mais que a neve. Sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Isso, declare. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Eu celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por suas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Diga. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, Pois tu és. o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilos, pois tu és O Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder. Sim, Senhor. Jesus e o louvor ao Rei. Isso, adora o Senhor. Você que está na sua casa, Jesus, adore a Ele, levante suas mãos e diga: a honra, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra. isso, declare e diga. A glória e a força e o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus. Santo, santo, santo és tu, Jesus. Aplauda Ele. Ele é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Você pode dar um abraço à pessoa que está no seu lado? Libere uma palavra de bênção. Isso. Sexta-feira agora, às 20 horas,
aqui na Igreja Reviver. Quantos jovens tem aqui? Quantos aqui tem 45 anos? Você é jovem, meu querido, vem pra cá. Jovens e adolescentes, todos os caminhos os levam à Igreja Reviver na sexta-feira. Vai estar conosco o Isaac Valadão, filho da Ana Paula Valadão e do Gustavo. Ele estará aqui ministrando. Deus está usando o Isaac de forma linda. Sexta-feira, numa noite de louvor e adoração, vem pra cá, envia os teus filhos, chama todo mundo. Vai ser uma noite de céus abertos. E vai acontecer no dia 17 de março ou dia 7 de março? 7 de março, o outro banner das mulheres, lapidadas. Ei, mulheres, quantas mulheres tem aqui nessa noite? Quantos homens? Mulheres! Homens! Seus lindos. Mulheres, escute. Lapidadas, uma equipe sensacional. Vai ser um dia só. Vai ser realmente extraordinário. A Aline, a líder, está aqui. Balança isso. Você já conhece, se você não conhece, no final, vem falar com ela. Faça sua inscrição, garanta o seu lugar. Traga uma amiga, invista na vida de alguém. Pague para a sogra, quem sabe ela melhore. Amém? Você fica reclamando, pague uma lapidadas para ela. Vem lapidar a sogra aqui, vem lapidar a nora, vem lapidar aquela vizinha chata. Convida ela, paga para ela, invista na vida dela, que a paz vai vir sobre a sua casa. Tem gente aí dizendo amém com fé, meus queridos. Então, mulheres lapidadas, e sexta-feira, Isaac Valadão aqui às 20 horas. Sinto muito, mas acabou. Eu também queria mais, mas eu oro para que você tenha uma semana abençoada, uma semana de portas abertas, uma semana de vitórias, uma semana de intimidade com Deus Pai, uma semana aonde você entrará pela porta que é Jesus, e todas as portas enganosas serão fechadas por Ele. Todas as portas enganosas serão fechadas por Ele, porque Ele dá direção às suas ovelhas. Que você tenha uma semana de céus abertos, uma semana que você venha realmente transbordar na sua presença. É a minha oração. Abra os seus braços. No 3, você de casa também, abra os seus braços. No 3, você vai me dar um abraço. 1, 2, 3, receba o meu abraço, o meu carinho. Deus abençoe, família!